Olá, alunos do primeiro ano. Na nossa videoaula 2 de hoje, vamos estudar os envoltórios celulares, dando continuidade ao nosso estudo da citologia. Vamos começar com o primeiro envoltório, a membrana plasmática, encontrada em todas as células dos seres vivos. Ela apresenta como principais funções sua grande capacidade de proteção, de conter o conteúdo celular e também realizar a permeabilidade seletiva através de diferentes mecanismos de transporte. Apresenta como composição química dois compostos orgânicos muito importantes, que são os fosfolipídios e as proteínas. Como propriedades, seu alto poder de elasticidade e regeneração. Aqui nós temos um desenho dessa estrutura, como se arranja essas moléculas de lipídios e proteínas na dupla camada de fosfolipídios da membrana plasmática. A molécula de fosfolipídio, ela apresenta duas porções ou cabeças, a porção hidrofílica, que tem afinidade com a água, voltada para fora ou para dentro da célula, e a porção hidrofóbica, que não tem afinidade com a água, voltada para o espaço entre as duas membranas. Esse modelo foi proposto em 1972 por dois cientistas, o Singer e Nicholson, que é o chamado modelo do mosaico fluido, que é um modelo que explica o arranjo dessas moléculas de fosfolipídios e proteínas na dupla camada da membrana plasmática. Nós temos uma dupla camada de fosfolipídios com proteínas integrais que perpassam entre as duas camadas, proteínas periféricas para dentro da célula ou para fora. Ligadas a essas proteínas, nós encontramos um outro envoltório, que é o glicocálix, que é formado de glicoproteína. E encontramos a dupla camada de fosfolipídios envolvendo toda a membrana plasmática e as moléculas de proteínas misturadas, espalhadas, podendo ser encontradas em qualquer região. Por isso o nome mosaico fluido, que é uma mistura de moléculas de proteínas aderidas à dupla camada de fosfolipídios. A membrana plasmática, além de conter todas as funções ditas, ela apresenta também algumas especializações, dependendo do tecido e da função e das células que aquele tecido desempenha. A gente tem as microvilosidades, que é quando a membrana plasmática se especializa em forma de dedos de luva, aumentando a superfície de absorção do tecido. Ela é encontrada principalmente na célula do epitélio intestinal, aumentando a absorção do alimento. Temos as invaginações de base, são encontradas em células principalmente dos rins, que ajudam na reabsorção de água. E essas duas especializações, na verdade, nesses tecidos em especial, elas conseguem realizar funções mais específicas. Aqui nós temos uma imagem que pode ser feita através do microscópio eletrônico de varredura, onde a gente abre o modelo do mosaico, a gente abre a dupla camada de fosfolipídio, para nós conseguirmos enxergar toda a região hidrofóbica, e entre essa dupla camada, entre essas duas regiões hidrofóbicas, a presença das proteínas, mostrando que essas proteínas integrais, elas acabam atravessando a dupla camada. E elas vão ter um papel muito importante no mecanismo de transporte de substância. Toda substância, ela atravessa entre esses canais internos dessas proteínas, que vão permitir a passagem de substâncias de um meio para outro, realizando a função de permeabilidade seletiva. Dá para a gente observar também a cabeça hidrofílica da molécula de fosfolipídios, que é essa porção mais arredondada. Podemos observar também um grupo de glicoproteínas ligadas a essas proteínas, formando um segundo envoltório, que é o glicocálix. E nós temos aí, então, toda a formação desse mosaico fluido. Em detalhe, nós temos a molécula do fosfolipídio. Aderidos a essa molécula do fosfolipídio, nós encontramos também um outro grupo de lipídio, um esteroide, que é o colesterol, que também é um lipídio muito importante na formação da membrana plasmática das células.
Temos também as chamadas junções celulares, que é um outro tipo de especialização de membrana plasmática. Nós temos os desmossomos, ricos em substâncias adesivas, e eles têm um papel muito importante, porque a função deles é garantir uma maior adesão entre as células, impedindo a penetração de micro-organismos. As interdigitações, as ampliam também a superfície de contato e a comunicação entre células vizinhas. Essas duas imagens são feitas a partir de microscópio eletrônico de varredura. Tanto os desmossomos quanto as interdigitações são exemplos de especializações de membrana que aumentam a aderência e ajudam a sustentação das células e também a comunicação entre elas. O que a gente então, no que nós podemos resumir a respeito da membrana plasmática? A membrana plasmática apresenta uma estrutura de mosaico fluido, que é aquela estrutura que afirma que as moléculas proteicas estão na dupla camada lipídica, com livre movimentação, elas são incrustadas, aderidas, podendo ser encontradas em qualquer região. Elas têm uma livre movimentação, garantindo inclusive o mecanismo de transporte seletivo, a chamada permeabilidade seletiva, e essa permeabilidade seletiva ela é semi-permeável, ou seja, ela deixa algumas substâncias passarem e outras não. A função, além dessa permeabilidade seletiva, o reconhecimento celular, ligados a essa estrutura do mosaico fluido. Nós encontramos também moléculas de glicoproteínas formando glicocálix, dando uma verdadeira identidade à membrana plasmática e um reconhecimento, inclusive, de determinadas substâncias. As proteínas da membrana plasmática, além de funcionarem como canais para passagem de substâncias, elas impedem a entrada de determinados micro-organismos, determinadas substâncias tóxicas, através desse reconhecimento químico dessa proteína. Apresenta especializações como microvelocidades, que ocorrem no epitélio intestinal e aumenta a superfície de absorção, as invaginações de base, que promove o transporte de água, e o desmossomos interdigitações, que promovem a adesão entre células epiteliais. Dentro dessa semipermeabilidade seletiva, nós temos dois tipos de transporte de substâncias que acontecem na membrana plasmática. Nós temos o transporte passivo, que não gasta energia, o ativo, com gasto de energia, e aquele transporte que independe do gasto ou não de energia, e que é a partir da quantidade de substância, um mecanismo de transporte a partir de grandes moléculas. Pelo fato de permitir a passagem de certas substâncias e outras não, disse que a membrana plasmática é semipermeável, ou que apresenta permeabilidade seletiva, como já dissemos. Esse mecanismo de transporte através da membrana, um resumo que a gente pode passar para vocês: o transporte passivo não há gasto de energia, o ativo gasto de energia. O transporte passivo é o transporte que ocorre entre soluções que tem por objetivo igualar as concentrações. Ele ocorre sem gasto de energia e se divide em dois tipos: a difusão, que pode ser simples e facilitada, e a osmose. A diferença entre elas é o que vai ser transportado. Numa solução, a gente tem o soluto e o solvente. O soluto, a parte sólida, o solvente, a parte líquida, que na maioria das vezes é a água. No caso da difusão, o que vai ser transportado pela membrana é o soluto. No caso da osmose, é o solvente. Uma outra diferença é que na difusão, o mecanismo de transporte ocorre do sentido mais concentrado, ou seja, hipertônico, para o sentido menos concentrado, hipotônico. Na osmose, como a passagem é só de solvente, o sentido inverte. É do meio hipotônico, pouco concentrado, para o meio hipertônico, mais concentrado. Lembrando-se que esse tônico, esse concentrado, tem sempre a ver com a quantidade de soluto. Aqui a gente tem um esquema desse transporte passivo por difusão simples. Na primeira imagem, as bolinhas vermelhas representam o soluto, a linha tracejada representa a membrana plasmática. Nós observamos que na primeira imagem,
nós temos mais bolinhas vermelhas, que é o soluto, no lado esquerdo do que no lado direito. Com o passar do tempo, como é um exemplo de difusão simples, as bolinhas vermelhas acabam atravessando a linha tracejada do lado esquerdo para o lado direito, ou seja, do lado hipertônico para o lado hipotônico, até igualar as concentrações do soluto, até igualar as concentrações e quantidade das bolinhas vermelhas, que representam o soluto. A membrana plasmática, pelo fato de ser semipermeável, ela deixa passar algumas substâncias. Isso é regido pela quantidade do soluto e solvente, dependendo se o processo é difusão ou osmose, e essa passagem acontece até o equilíbrio das concentrações. A diferença entre difusão simples e facilitada é que na facilitada o sentido é o mesmo, do hipertônico para o hipotônico, atravessa até se igualar as concentrações, só que na difusão facilitada nós temos proteínas que ajudam a transportar as substâncias mais rápido, as chamadas proteínas transportadoras ou carregadoras, agilizando o processo metabólico. Mas os dois tipos de difusão são difusões passivas, sem gasto de energia. Difusão simples. O soluto penetra na célula quando sua concentração é menor no interior celular do que no meio externo e sai da célula no caso contrário. Nesse processo, não há consumo de energia. Ocorre a favor do gradiente. Que gradiente é esse? Do sentido hipertônico, com muita concentração, para o sentido hipotônico, com pouca concentração de soluto. A difusão facilitada tem o mesmo mecanismo de transporte no sentido do hipertônico para o hipotônico. O que vai ser transportado é o soluto, só que aqui algumas substâncias como a glicose, galactose e outros aminoácidos são grandes em relação aos poros da membrana e não são solúveis em lipídios, o que também impede a sua difusão pela matriz. Entretanto, essas substâncias passam através do transporte passivo pelo trabalho das proteínas carregadoras, que transportam essas substâncias com mais velocidade. Mas também é um mecanismo passivo. Aqui a gente tem uma imagem da difusão facilitada e as proteínas carregadoras transportando as substâncias com mais eficiência e mais rapidamente, para dentro ou para fora da célula, dependendo do gradiente, do sentido da concentração. Sempre, tanto na difusão facilitada quanto na simples, do hipertônico para o hipotônico, até o equilíbrio das concentrações. Sempre a favor do gradiente de concentração, portanto, processo passivo. A osmose é um outro mecanismo passivo, só que agora nós vamos ter a passagem de água. Osmo, empurrar, é um fenômeno de difusão em presença de uma membrana semipermeável, onde há passagem de solvente. Nele, duas soluções de concentrações diferentes estão separadas também por uma membrana semipermeável ao solvente e praticamente insolúvel ao soluto. Há então passagem do solvente de onde ele está em maior quantidade, ou seja, no meio hipotônico, para onde ele está em menor quantidade no meio hipertônico. Lembrando-se que as palavras hipotônica e hipertônica dizem respeito ao soluto. Se eu falo solução hipotônica, significa dizer que essa solução tem pouco soluto, mas em compensação tem muito solvente. Solução hipertônica tem muito soluto e pouco solvente. A osmose, então, ocorre do meio hipotônico para o meio hipertônico. Aqui nós temos exemplo de osmose em células animais e células vegetais. Nós vamos observar que a diferença básica é que a célula animal apresenta apenas membrana plasmática e glicocálix, enquanto que a célula vegetal, além da membrana plasmática, ela possui um outro envoltório que nós vamos conhecer também, que é a parede celular. Pelo fato disso, a célula vegetal, ela não sofre, ela não diminui-se, arrebenta, ela não explode, ela não sofre lise, quebra.
porque a parede celular ela sustenta toda a célula, enquanto que a célula animal ela entra em lise, ela entra em colapso, pelo fato da ausência da parede celular. Então a gente tem as células do sangue, as hemácias. Essas hemácias foram colocadas em diferentes meios e a gente observa o que acontece com essa célula animal quando realiza osmose. Quando nós colocamos a hemácia, que é uma célula do sangue, no meio hipertônico, e ela vai passar para a osmose, o que vai acontecer? Dentro da hemácia, o meio interno da hemácia é hipotônico em relação ao meio externo, que é hipertônico. Então essa hemácia ela vai perder água para o meio e ela vai ficar murcha. Esse fenômeno é chamado de crenação. Quando eu coloco essa hemácia agora no meio isotônico, iso, igual quantidade de soluto dentro e fora da célula, não acontece nem entrada e nem saída de água, ela permanece normal. Quando eu coloco essa hemácia agora no meio hipotônico e dentro da hemácia ela é hipertônica em relação a esse meio, a água ela entra dentro da hemácia e a hemácia acaba explodindo, estourando. Ela entra em hemólise, em hemossangue, lise quebra, ela quebra. Já a célula vegetal, pelo fato dela ter parede celular, esse mesmo processo da osmose acontece com ela da mesma maneira, só que ela não vai sofrer a lise, a quebra, porque a parede celular vai protegê-la. E os nomes que nós usamos são diferentes. A célula vegetal colocada no meio hipertônico, ou seja, a célula vegetal é hipotônica em relação a esse meio que é hipertônico, um solo seco, por exemplo, sem água, essa célula ela vai perder água para esse meio, ela vai desidratar. Esse processo é chamado de plasmólise e a célula é chamada de plasmolizada. Se eu coloco essa célula vegetal agora no meio isotônico, essa célula ela vai perder e ganhar água até o equilíbrio. E aí, nesse caso, ela vai ficar normal. Se eu coloco essa célula vegetal agora no meio hipotônico, com muita água, em relação a ela que está hipertônico, essa água vai entrar dentro da célula vegetal e ela vai ficar túrgida ou deplasmolizada. Só que ela não sofre lise, porque a parede celular segura essa água dentro de grandes vacúolos que são organelas presentes no citoplasma da célula, e a própria parede celular também consegue proteger a célula vegetal, diferente da célula animal. Vamos ver agora um outro mecanismo de transporte que ocorre através da membrana plasmática, que é o transporte ativo com gasto de energia. É a passagem de uma substância de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado contra o gradiente de concentração, ou seja, contra o sentido do transporte, que ocorre com gasto de energia. Pelo fato das substâncias estarem sendo transportadas contra o sentido de concentração, envolve gasto de energia, envolve gasto de ATP. Um exemplo clássico é a bomba de sódio e potássio, que são dois sais minerais muito importantes, presentes no sangue, na membrana plasmática das células, e eles têm um papel muito importante no nosso corpo, um papel metabólico. Esse tipo de transporte se dá quando íons como sódio e potássio têm que atravessar a membrana plasmática contra o gradiente de concentração. Encontramos concentrações diferentes dentro e fora desses dois sais minerais. Quando eu falo contra o gradiente de concentração, é contra o sentido natural. Aí a célula investe energia para mudar esse sentido. Por isso, é um transporte ativo. Na maioria das células dos organismos, a concentração de sódio é bem mais baixa dentro da célula do que fora delas. O potássio apresenta a situação inversa. A sua concentração é mais alta dentro da célula. Então, o que nós temos? Naturalmente, para resolver essa situação, existe um investimento na célula de manter o potássio dentro da célula, porque o potássio é um sal mineral muito importante para a síntese de proteína. Então, ela investe energia para que o potássio fique dentro da célula, porque ele vai ser utilizado como matéria-prima para a síntese de proteína,
e o sódio acaba saindo de dentro da célula. Então a célula está investindo, a membrana envolve energia, ocorre produção de energia, as proteínas elas gastam energia para manter o potássio dentro da célula, fazer o potássio entrar dentro da célula e o sódio sair, porque aí esse potássio vai ser utilizado na síntese proteica, no metabolismo. E esse mecanismo de transporte ativo, ele acontece quando existe essa necessidade desse gasto desse potássio. Naturalmente, a bomba vai funcionar no seu gradiente normal. Além desses mecanismos de transporte das substâncias através da membrana, nós temos também os mecanismos de transporte através da membrana quando as moléculas são muito grandes. É o caso de endocitose e exocitose. As moléculas agora, elas não passam através dos canais de proteína da membrana. A membrana plasmática ela tem que se modificar para que essas substâncias atravessem e entrem dentro da célula através de modificações da membrana plasmática. Quais são esses mecanismos? A endocitose e a exocitose. A endo, dentro da célula, exo, fora. A endocitose é a entrada de moléculas sólidas e líquidas. A fagocitose, fagos, comer, pinos, beber. Fagocitose, entrada de substâncias sólidas. Pinocitose, entrada de substâncias líquidas. Exocitose, exo, saída, exterior. Exocitose, liberação de substâncias discretas que são liberadas para fora da célula. Na endocitose, nós temos a formação de bolsas que formam invaginações e atravessam a membrana plasmática para o meio interno da célula, com materiais externos. Então, a gente tem partícula sólida do alimento. Essa partícula sólida ela não consegue atravessar pelos canais normais da membrana plasmática, então ela é envolvida dentro de pseudópodos. Então, a membrana plasmática ela se especializa formando dobras, falsos pés, os pseudópodos. Esses pseudópodos se dobram, formam o fagossomo já dentro da célula, e essa membrana depois ela é degradada e o alimento então já está dentro da célula. Já na pinocitose são gotas de líquidos do alimento. Forma-se um canal, esse canal ele depois é fechado, forma o pinossomo com a vesícula, com a substância líquida, já dentro da célula. Tanto na fagocitose quanto na pinocitose, nós temos um englobamento de partículas sólidas e líquidas realizadas pela membrana plasmática, porque essas moléculas, pelo fato de elas serem bem maiores, elas não conseguem atravessar os canais internos da membrana plasmática. É um processo de englobamento de materiais, líquido e sólido. Vamos aos conceitos. Fagocitose é o nome dado a um processo pelo qual a célula, graças à formação de expansões citoplasmáticas denominadas de pseudópodos, falsos pés, engloba no seu citoplasma partículas sólidas. A pinocitose é o nome dado ao processo pelo qual a célula, graças a delgadas expansões do citoplasma, os chamados canais, engloba gotículos de líquidos. Aqui nós temos mais uma vez os dois esquemas da endocitose, da entrada de substâncias, de partículas sólidas e partículas líquidas, dos fluidos extracelulares para intracelulares, para dentro da célula. Já a exocitose é o processo de liberação das substâncias. Certas substâncias que devem ser eliminadas das células são temporariamente armazenadas no interior de bolsas citoplasmáticas membranosas, as quais se aproximam da membrana plasmática e se fundem a ela, expelindo seu conteúdo. Esse processo é chamado de exocitose. Aqui a gente tem um esquema da exocitose, com a participação do aparelho golgiense, do complexo golgiense. Ele tem uma função muito importante de fazer a liberação de secreções, de formar vesículas. O próprio lisossomo, que é uma organela citoplasmática, a origem é do complexo golgiense, e ele tem a função de digerir as substâncias e formar bolsas, vesículas, contendo as substâncias
que devem ser eliminadas para fora da célula. Essas substâncias elas são envolvidas por dobras de membrana, através dessas vesículas, e essas vesículas então elas conseguem atravessar pelos canais, pela membrana plasmática, e essas bolsas conseguem atravessar e passar para fora da célula, sendo eliminada aí no fluido extracelular. Além da membrana plasmática, com todos os mecanismos que nós vimos, nós temos mais dois envoltórios externos à membrana, o glicocálix e as paredes celulares. A parede celular ela pode ser encontrada nas bactérias e a parede celulósica que é encontrada nas plantas. Vamos começar com o glicocálix. As células animais podem apresentar um revestimento externo intimamente associado à membrana plasmática, constituído por glicoproteínas, moléculas de glicídios associadas a proteínas, e por glicolipídios, moléculas de glicídios associadas a lipídios. As glicoproteínas e os glicolipídios associados se entrelaçam, formando uma espécie de malha protetora externa à membrana, chamada de glicocálix. Ele é conhecido também como cobertor, né? Porque ele mantém, na maioria das vezes, a temperatura da célula. Aqui a gente tem a imagem do mosaico fluido, da dupla camada de fosfolipídios e proteínas, e o glicocálix com a glicoproteína ligados diretamente à proteína da membrana plasmática. Aqui a gente tem um esquema da membrana plasmática junto com a estrutura do glicocálix. O glicocálix ligado às proteínas da membrana, relembrando o fosfolipídio da membrana plasmática com a cabeça hidrofílica, hidrofóbica, e as moléculas de proteína ligadas ao glicoproteína do glicocálix. Já a parede celular é encontrada nas bactérias. A parede bacteriana da célula bacteriana é uma estrutura complexa e resistente, responsável pela forma das bactérias. Sua principal função é evitar que a bactéria estoure quando submetida a ambientes hipotônicos. A parede celular bacteriana ela apresenta um combinado de proteína e açúcar chamado de peptoglicano. Aqui a gente tem a imagem da bactéria, apresentando os dois envoltórios. Ela tem uma cápsula ligada à parede celular de peptoglicano e logo em seguida a membrana plasmática com a mesma constituição das células animais, é o mosaico fluido. Internamente a bactéria ela é procariota, ela não tem núcleo, então o material genético é espalhado pelo citoplasma, chamado de nucleóide, apresenta um citoplasma sem citoesqueleto, com uma organela apenas, que são os ribossomos, e essa bactéria em especial a presença de um flagelo. A parede celular está externa à membrana plasmática. A parede celular vegetal já apresenta uma outra constituição. Ela apresenta uma constituição formada de celulose. A celulose é um polissacarídeo. Essa parede celular ela é espessa e resistente. E uma das principais funções é dar rigidez ao corpo das plantas, já que essas ficam expostas ao meio ambiente, à temperatura, ao clima. Aqui a gente tem uma célula vegetal mostrando o arranjo geométrico que a própria parede celular dá. A parede celular, diferente da membrana plasmática, ela é permeável, ela não tem controle seletivo do que entra e do que sai. Ela apresenta espaços chamados de plasmodesmos, por onde as substâncias atravessam, mas são barrados pela membrana plasmática, porque a membrana plasmática ela é semipermeável, como nós vimos. Apresenta também mosaico fluido e o controle, aqueles mecanismos de transporte que nós vimos como a osmose. Mas a parede celular não, é externa à membrana, permeável, e ela dá esse aspecto geométrico à célula vegetal. E assim a gente termina essa nossa segunda videoaula. Bons estudos!